Paz do Senhor, amados irmãos, eleitos, aos amados que estão espalhados em toda a diáspora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele tanto amou e deu a sua vida por ela. Mais uma vez estamos aqui convosco para partilharmos consigo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é ela que nós necessitamos para podermos viver. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus que nós precisamos para podermos ter a vida eterna. E a vida eterna, ela se embasa no crédito que nós damos à palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que nós precisamos. Nós todos precisamos da palavra de Deus. Bíblia aberta no livro dos Salmos. Salmos, capítulo de número 136. E eu lerei os 26 versículos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Senhor, Rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluias. É para sempre a bondade e a benignidade de Deus. É para sempre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de toda a terra, Deus de toda a criação. O livro dos Salmos, embasado no capítulo que nós lemos, ele vai falar do louvor a Deus. Ele vai falar de tributar louvor a Deus. Em todos os versículos, os 26 versículos que nós lemos, eles elevam o louvor à pessoa unicamente de Deus. A pessoa de Deus é a figura principal que merece todo louvor, que merece
toda a honra, que merece toda a glória. Aleluias. O termo louvor quer dizer exaltar, elogiar, elevar, honrar, falar bem. Glória a Deus. É esse o significado do termo louvor. Louvor quer dizer falar bem de Deus, falar daquilo que Ele tem feito. Esse é o livro do louvor. Esse livro dos Salmos foi escrito por vários autores. E entre eles está Davi, que escreveu uma boa parte delas também. Está Davi, está Asaf, está os filhos de Coré, está Moisés e está também outros escritores. Outros autores também puderam escrever o livro dos Salmos. Então o livro dos Salmos era o inário do povo judeu. Hoje a igreja cristã, nós temos como a harpa cristã, nós temos cantor cristão, nós temos outros inários, né, que constituem como material litúrgico para os cultos. Ou seja, é um material que serve, que faz parte do culto a Deus. Nós usamos essas canções que estão nesses hinos para podermos louvar a Deus. E os filhos de Israel, eles usavam o livro dos Salmos para poderem louvar a Deus, para poderem glorificar o nome de Deus, para poderem exaltar o nome de Deus de Israel. Entende-se e sabe-se que este hino foi usado na abertura do Templo de Salomão, lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 6, onde os sacerdotes, com os instrumentos que o rei Davi havia feito, deram aos filhos de Levi, e eles estavam a louvar a Deus. E naquela canção que eles louvavam, eles diziam: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras versões, a palavra benignidade é traduzida como misericórdia. Em outras versões, a palavra misericórdia também é traduzida como amor fiel, que dura para sempre. Ou seja, a palavra benignidade é a mesma coisa que falar de misericórdia. A palavra misericórdia é a mesma coisa que falar de amor fiel. Este amor fiel que levaria Deus a casar com um povo desviado, como falou lá o profeta Oséias no seu livro, capítulo 2, versículo 19, de que eu me casarei para sempre contigo. Deus havia decidido casar com um povo de Israel. Deus havia decidido casar com este povo, porque o amor dele fiel dura para sempre. Deus havia feito a decisão de casar com os filhos de Israel, ainda que desviados, ainda que obstinados, ainda que rebeldes, ainda que seus corações haviam se desviado da presença dele, mas Deus diz que eu me casarei com vocês. O que é isso? É o amor fiel, é a misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer carregar alguém sujo no coração, ou seja, amar a pessoa incondicionalmente, amar a pessoa incondicionalmente, não importando o que ela faz. Se ela te ofendeu, você ama. Se ela não te ofendeu, você ama. Então, essa palavra é isso que Deus é. Deus nos ama incondicionalmente. Não há nada que nós podemos fazer que possa fazer com que Deus deixe de nos amar. Por isso que esse salmo, ele vai falar do louvor a Deus, vai falar de magnificar o nome de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Este salmo é muito profundo e muito impactante. Meditar neste salmo é você poder meditar da bondade de Deus. É você poder meditar de todas as obras que o Senhor tem feito. E o salmista, que ao escrever este hino, esta canção, ele medita nos feitos do Senhor. Ele medita naquilo que Deus havia feito na vida deles. Ele medita na vida daquilo que Deus havia feito no universo. Aquele que fez os luminares. Então o salmista, ele vai meditar nessa canção de gratidão. E essa canção de gratidão, ela precisa estar gravada na nossa alma e no nosso coração. Em circunstâncias difíceis, em circunstâncias onde não vemos a luz no fundo do túnel, é necessário nos lembrar do amor fiel de Deus. É necessário nos lembrarmos de que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É necessário nos lembrarmos que, independentemente das circunstâncias que eu estiver a passar,
Deus, Ele é bom, Ele vai cuidar de mim, Ele não vai desistir de mim, Deus me dará vitória nessa circunstância. O único que é bom é só Deus, a quem pertence o louvor. Por isso que o salmista vai começar no versículo 1, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus é imutável. A bondade de Deus é infinitamente incompreensível. Aleluias! Glória! O Senhor é bom. Deus já é originalmente bom. Bom em si mesmo. Ele é infinitamente bom. Ele é perfeitamente bom, porque é infinitamente bom. Aleluias! É impossível que alguém que a Bíblia chama lá no livro de Isaías, capítulo 6, de que Ele é 3 vezes santo. É impossível que esse Deus que é 3 vezes santo não seja bom. Glória a Deus. E a Bíblia diz no livro dos Salmos de Números 34, versículo 8: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é excelso. Deus, Ele é maravilhosamente bom. Deus não é como os homens, que hoje estão a rir contigo, lhe faz alguma coisa, amanhã deixou de ser bom contigo. Não. Deus, Ele é infinitamente bom. Ele é perfeitamente bom. Deus, Ele é bom em si mesmo. Deus, Ele é perfeitamente bom. Ele é bom. O Senhor é bom. E tem lá um slogan que nós temos falado quase muitas das vezes: Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. Deus permanece sendo bom. O único que é bom é Deus. Quando o jovem rico, ele vem ter com Jesus, esse registro podemos encontrar nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, quando ele vem a Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha o que Jesus lhe diz, Mateus capítulo 19, versículo 17: e disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus repreendeu aquele homem, dizendo: bom é só Deus. Por que me chamas bom? Ele lhe repreendeu. Será que Jesus não era bom? Jesus claramente que era bom. Jesus não tinha pecado. Ele não pecou. Ele permaneceu sendo fiel a Deus. Aleluia! E quando o jovem rico disse bom, a Bíblia diz que Jesus lhe repreendeu. Porque observa, Jesus estava a repreender o jovem rico dele chamar de bom, porque Deus é unicamente que é bom. Nesse contexto, Jesus estava a falar como um homem, não estava a falar como Deus. O lado divino ele colocou de lado. Ele estava a falar como um homem. Ele disse: bom é só Deus. E Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ele colocou o título dele de lado e disse: bom é só Deus. É Ele que é bom. É Ele que merece o louvor. Se você observar no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai observar que quando Deus terminava de fazer alguma coisa, Ele disse que e via Deus que era bom o que havia feito. E via Deus que era bom. Quando é que Deus via que alguma coisa era bom? Depois de terminar de fazer. O contexto de bondade na Bíblia está mais associado com o término. Jesus, será que já havia terminado a obra que o Pai havia lhe dado para desempenhar na cruz? Não, ainda não havia ido na cruz. Jesus ainda não havia morrido na cruz. É por isso que ele não aceitou ser chamado de bom. Por isso é bom você terminar bem do que iniciar bem e terminar mal. Você pode até iniciar mal, mas termina bem. Porque o padrão de bondade se mede no término. Então, falar de bondade, meus irmãos, falar de bondade de Deus é trazer a memória de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu aprendi uma vez com Luiz Hermínio, ele estava a dizer de que, irmãos, trazer a memória
aquilo que nos traz fé e esperança, é o melhor remédio que você pode trazer em si na tua vida no tempo de maiores angústias, no tempo de maiores crises e no tempo de maiores provações, E eu aprendi nesses dias com alguém também que dizia que o livro das memórias. O livro das memórias, na verdade, é você lembrar daquilo que Deus fez. É necessário a gente meditar naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez. Lembrar de que Deus me ama, independentemente daquilo que eu esteja a passar. O Senhor é bom. Glória a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é esse. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que fez você permanecer vivo até o dia de hoje. Foi a bondade de Deus que permitiu com que aqueles que morressem pudessem também partir. Foi a bondade de Deus, porque Deus não é só bom quando tudo está bem. Até quando tudo vai mal, Ele permanece sendo bom. Deus continua sendo bom. Deus, Ele é perfeitamente bom. E quando o Senhor me deu essa mensagem, eu me lembro que eu estava a meditar. E eu estava a trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. E eu comecei a me lembrar de como saí de Angola para a Rússia. Eu comecei a me lembrar dos feitos deles na minha vida. Eu comecei a me lembrar das promessas dele na minha vida. E eu comecei a ver cada dia, cada detalhe de como ele me cuidou em tudo. Deus em tudo me cuidou. Deus em tudo me orientou. Eu me lembro quando ele me fez a promessa, há mais de 3 anos atrás. Ele disse que eu faria um milagre na tua vida neste ano que vai mudar a história da tua família. Eu vou fazer um milagre na tua vida que vai mudar a história da tua família. Foi isso que Deus me falou em 2019. Isso no mês de março. Não passaram muito tempo, me aparece a oportunidade da bolsa de estudo para me vir estudar fora do país. E eu fui. E quando entreguei os documentos, fiz teste. Graças a Deus fui classificado com maiores notas em todas as 3 provas. Três provas que a gente havia feito. A gente havia feito 2 provas, uma de matemática e uma de física. Nas 2 provas que a gente havia feito e naquelas classificação, alguém me disse: filho, você aprovou não porque alguém te puxou. Você aprovou não porque alguém colocou na mão. Você aprovou porque você demonstrou que sabia alguma coisa. Aleluias, glória a Deus. Então comecei a me lembrar neste dia, enquanto de joelho estava em oração, enquanto buscava a face de Deus no meu quarto, enquanto orava a Deus. Eu me lembro que comecei a me lembrar de todo o processo, de como sair de lá para cá, e como não tinha finanças nenhumas para poder vir para cá, para a Rússia. E eu me lembro de que naquele dia, eu comecei a meditar no quanto o Senhor é bom. Quanto mais eu meditava, mais havia convicções no meu espírito de que Deus, Ele é infinitamente bom. Deus não improvisou com você. Se Deus te dá a fazer alguma coisa hoje, é porque Ele sabe para que vai servir essa coisa amanhã. Ele sabe. Ele sabe por que ele te prepara hoje. Se Ele te prepara hoje, é porque essa coisa será útil para o dia de amanhã. E Ele me fez lembrar de tudo aquilo. E o Senhor me fez lembrar de como Ele me tirou da Angola e me trouxe aqui. De como nos receberam. De como disseram de que você precisa de $2.500 para poder viajar para a Rússia. E eu só tinha $250. Tem coisas que você não vai conseguir explicar, é fé. Você precisa tão somente crer naquilo que Deus falou para você. E eu me lembro que Deus me falava sempre isso lá, enquanto estava em Angola. Eu vou te colocar naquele país, ainda que você não tenha dinheiro. E como é que eu cheguei para aqui, para a Rússia? Sem dinheiro. Aleluias. Eu vim aqui sem dinheiro. E eu me lembro que quando cheguei, logo no primeiro dia, os $150 foram. Fiquei apenas com $100. E nos $100 eu troquei e paguei aqui algumas despesas, fiquei só com $50. Nos $50, no terceiro dia, todo o dinheiro acabou. E como é que eu me mantive até hoje? Como é que eu vivo até hoje? Foi pela fé.
Deus moveu circunstâncias. Deus moveu circunstâncias e começou a me cuidar. E quanto mais eu meditava nisso, mais eu pude ver o quanto Deus me ama. Mas pude ver o quanto Ele me ama e sempre me cuidou. Deus sempre me cuidou. Eu me lembro da primeira comida que eu comi, pago pelo Tucevana. Tucevana foi um canal de Deus, naquele dia para me alimentar. Eu me lembro que havia ficado das 7 horas que havia chegado, só fui comer 17 horas. Eu estava muito faminto e com muita sede, não havia bebido água, não havia comido nada. Enquanto caminhava para Stalova, faminto, o Tucevana disse: vamos, eu vou pagar para você, tudo que você tirar por minha conta. E eu cheguei lá, quando comi aquela comida, eu comecei a ver o quanto Deus me amava. Eu comecei a ver o quanto Deus realmente era bom para comigo, porque Deus me cuidou. Foi Deus que fez essas coisas. Foi Deus que permitiu com que Cacaúla pudesse cruzar a minha vida. E falar do Cacaúla é falar de um homem que não tenho palavras para descrever. Não tenho como descrever este homem de Deus. Não tenho como descrever a vida deste homem. Este é um homem piedoso, é um homem que me lembra Jesus. É um homem que Deus permitiu com que ele cruzasse a minha vida. E Cacaúla é um dos homens que acreditou. É um dos homens que acreditou em mim. Ele é um dos homens que supriu em boa parte as minhas necessidades. E falar dele é falar do amor de Deus. E falar dele é falar de como Deus realmente é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E eu fiquei profundamente a meditar o quanto Deus realmente é bom. Glória a Deus. Foi a bondade de Deus que fez o universo. Foi a bondade de Deus que criou Adão e Eva. Foi a bondade de Deus que quando Adão caiu, o Senhor matou um animal e os vestiu. O que é isso? É a misericórdia e a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que foi tirar Abraão do meio da idolatria do pecado. Foi a bondade de Deus que o Evangelho foi anunciado primeiro para Abraão, dizendo-lhe: em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi a bondade de Deus que fez a promessa de que Abraão seria pai de multidões. Foi a bondade de Deus que fez de Sara uma mãe. Foi a bondade de Deus que salvou Israel do Egito. Foi a bondade de Deus que abriu o mar vermelho e manifestou sinais. Aquele maná no deserto é a bondade de Deus. As cordonizas foi a bondade de Deus. Aquela água no deserto que brotava da rocha foi a bondade de Deus. As inúmeras vezes que Deus perdoou foi a bondade de Deus. Quando eles murmuravam, os filhos de Israel murmuravam constantemente, mas a bondade de Deus, mas a misericórdia de Deus, mas o amor fiel de Deus para com Israel os perdoava. O que é isso? A bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que os deu a terra prometida. Foi a bondade de Deus que Deus enviou Jesus. Foi a bondade de Deus que Jesus morresse naquela cruz. Foi a bondade de Deus que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Foi a bondade de Deus que o Evangelho de Jesus nos alcançasse. Foi a bondade de Deus que nos cuidou. Foi a bondade de Deus que nos fez acordar com saúde. Foi a bondade de Deus que nos dá o pão de cada dia. Foi a bondade de Deus que nos protegeu e continua a nos guardar. Foi a bondade de Deus, meu irmão, que nos ajudou, que te ajudou a alcançar o emprego. Foi a bondade de Deus que nos fez viver milagres e nos faz viver milagres. Foi a bondade de Deus que te fez chegar até o dia de hoje. Foi a bondade de Deus que fez de você pai ou mãe. Foi a bondade de Deus que até hoje ainda não tivéssemos alcançado algum certo objetivo. Foi a bondade de Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus, Ele é infinitamente bom. Deus continua sendo bom na tua vida, na minha vida. Deus, Ele é bom. Deus é infinitamente bom, meus irmãos. E o salmista aqui
aqui neste capítulo, ele vai falar que nós precisamos voltar a nossa atenção na pessoa de Deus. Deus é o objeto do culto. Deus é o objeto de todo louvor. Deus é o centro de todo o louvor. Os Salmos de número 136 é conhecido como grande Halel. O que é Halel? Halel do hebraico quer dizer louvor. A expressão Halel fazia parte da liturgia judaica. Era usado para se oferecer culto a Deus durante a Páscoa. Halel. Então era usado para louvor. Essa era uma canção muito usada durante as refeições da Páscoa. Os judeus usavam este hinário para poderem louvar a Deus, para poderem magnificar a Deus. Então, por que nós devemos louvar a Deus? Este salmo nos convoca. Este salmo nos convoca para podermos louvar a Deus, louvar ao eterno Deus dos céus e da terra. Este salmo nos convoca para louvarmos a Deus. E por que devemos louvar a Deus? Pela bondade de Deus. Ele é bom. Versículo 1 que nós lemos do Salmo 136. Ele é bom. Pela supremacia dos Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Do versículo 2 ao versículo 3. Por suas obras em geral. No versículo 4, por suas obras de criação em particular, versículo 5 ao versículo 9, por suas obras de providência, versículo 2 ao versículo 26, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Foi a bondade de Deus, meus irmãos. Foi a bondade de Deus que nos salvou. Foi a bondade de Deus que nos perdoou. Foi a misericórdia de Deus que nos restaurou. Então louvemos a Deus pelos seus feitos poderosos. Foi a bondade de Deus de que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Como isso é possível? Um grande pecador, um grande assassino, um grande adúltero, hoje ser chamado filho de Deus. Foi o amor de Deus, foi a bondade de Deus, meus irmãos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, meus irmãos, a muitos nos teriam devorado vivos. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que enviou Jesus para desfazer todas as obras do diabo. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus fazer com que Jesus fosse o nosso pastor e desse a sua vida por nós. Foi a bondade de Deus. Aleluias! Deus, Ele é infinitamente bom. Irmãos, eu convido você a meditar na bondade de Deus. Olhe para dentro de si. Foi a bondade de Deus. Olha para aquilo que tem acontecido na tua vida, meu irmão. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que você aprovasse esse ano. Foi a bondade de Deus que vai fazer você trabalhar. Foi a bondade de Deus que preparou um lugar para mim trabalhar quando voltar em Angola. Foi a bondade de Deus que já preparou um lugar para você trabalhar quando voltar. Foi a bondade de Deus que você casasse. Foi a bondade de Deus que você noivasse. Foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus. Eu estou certo de que a misericórdia e a bondade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. E eu creio e eu oro para que a bondade de Deus possam te seguir todos os dias da tua vida, em nome de Jesus.